atenção. E ao mesmo tempo que queria dizer que fico fascinado pela variedade dos assuntos tocados e a maneira como nos toca, ao mesmo tempo que fico interpelado e ao mesmo tempo fico surpreendido porque o meu trabalho antropológico também às vezes traz outros dados, apesar de verificar que está aí esta dissonância, né? Há questões que eu também gostava de partilhar consigo que me surgem da leitura dos livros, né? E isto acho que era uma oportunidade boa para ter um pouco de contraposição à minha leitura dos livros que vai publicando. A primeira tem a ver com este facto da mitificação do rural, da mitificação da tradição, da mitificação do passado, não é? Que eu também encontro muito no trabalho de campo, no trabalho de terreno. E durante muito tempo também ficava um bocado surpreendido quando as pessoas falavam do passado como uma paixão, um tempo muito positivo, por um tempo. E eu ficava surpreendido com isto e questionava mesmo porque essa posição tão positiva, tão fascinada pelo passado. E realmente você compreende um pouco, porque isso não é tão incomum, mas temos a perceber um facto que é, nós temos uma percepção da felicidade, a questão da felicidade, foram felizes ou não foram felizes, quando a vida era tão dura, quando a vida era tão difícil, quando os meios de subsistência eram tão raros, quando a alimentação era quase restrita a poucos produtos, quando os meios de habitação eram ao pé dos filhos, sem condições de higiene, como é que as pessoas podiam ser felizes? E depois comecei a perceber também o nosso critério de felicidade, o nosso critério do comodismo e de cómoda, confortável, não era o mesmo critério das sociedades dos povos, não é? E de alguma forma, estas comunidades, à sua maneira, e no seu tempo, eram felizes, têm momentos de felicidade, nós temos momentos de felicidade que não tínhamos, mesmo de percepção da qualidade de vida e do conforto que nós temos hoje, não é? E é daí que eu comecei a sentir que este discurso talvez fosse, não uma mitificação da felicidade e de uma construção da felicidade, mas que fossem reais quando nos contavam, que fosse a parte deles eram reais. A outra questão é que tem a ver com esta existência e não existência, esta ficção de nós criarmos a identidade, da nossa antropologia, que as identidades são construídas, que as identidades são dinâmicas, que as identidades são produzidas, não é? De alguma forma, mas esta questão de que o rural, e a definição do rural está aqui muito bem, que é definido um camponês, da agricultura, do mundo agrário, mas a questão da permanência, apesar desta dissonância, deste hibridismo, ou desta dissociação clara, também tem um pouco a ver com o nosso olhar, ou seja, muitas das fotografias dos livros que vai apresentar, há claro uma intenção de mostrar a dissonância, de provocar o pensamento. Isso é ótimo, mas de alguma forma traz uma reflexão que nós muitas vezes não estamos habituados a fazer. E ao fazer a fotografia, ao provocar isto, nós sentimos na obrigação de o fazer, de nos questionarmos se este Portugal, que não é tão coerente e não é tão definido, que nós podemos pensar à primeira vista. Mas também isso não seria interessante quando eu faço determinado tipo de trabalhos que poderiam ser criticáveis, não é? Imaginemos a questão da patrimonialização e do estudo e da classificação do património. E eu muitas vezes sou confrontado com isto porque participo em projetos de estudo para futuras inventariações. E por vezes eu sinto assim, bem, tu estás a participar num processo que tem este tipo de intenções. Porquê é que participas? E eu queria avisar assim, bem, desde que eu saiba qual é o processo, tenho sobre ele um olhar crítico, eu aproveito o processo e a intenção política e a intenção patrimonialista para fazer investigação e para fazer sobre esse próprio processo análise crítica que beneficia da própria ideia do momento, da história que estamos a viver hoje. E daí que eu aceito investigar e entrar em projetos de classificação, não é? Porque sobre eles eu compreendo o que está por trás deles. Mas aproveito isso para, de facto, por vezes dar uma autoestima com as comunidades que têm uma relação com o seu passado um bocadinho complicado, não é? E ao mesmo tempo confrontar essas comunidades com esse processo, com o próprio processo de classificação e identidade que eles têm sobre ele e a identificação que têm sobre ele. E eu há um tempo fiz um trabalho sobre a reserva de Fafião, ali na Serra do Gerês, e verifiquei isto, que as pessoas que subiam à montanha para limpar, para fazer a limpeza das diferentes cabanas, quando passam a reserva de Fafião,
começa a parte de baixo, vai circular pela montanha do Gerês. Reparei que todos estavam comigo, eu subi com representantes das várias casas, quase todos eles, nenhum deles era agricultor, né? Nenhum deles era agricultor. Um era empresário de construção civil, dois rapazes eram estudantes universitários, outro era comerciante, e de facto este mundo rural está todo ele já todo, por uma palavra, aliás, poluído por este tipo de não encontrarmos os agricultores. Não encontramos casos tinham animais. Tinham animais que os animais já não tinham terrenos para se alimentar, e segundo a tradição, que faziam todos os anos, era naquela data prevista em maio, subir para a montanha, fazer o ciclo até à descida em outubro, descida dos galhos. E quem ia eram pessoas que estavam todos metidos no mercado, na economia capitalista, na economia de produção que não agrária. E eu estou a pensar nisso. Esta tradição, isto existe, todos vão. Eu fui talvez dos primeiros a desafiar, outros colegas da Universidade de fizeram outra dezeira, e disse, até que ponto este trabalho é um trabalho sobre a tradição, um trabalho sobre o mundo rural, um trabalho sobre o passado, um trabalho sobre a memória. E eu cheguei à conclusão que era um trabalho sobre a contemporaneidade e tinha que entender esse processo com os atores da contemporaneidade e com os sentidos da contemporaneidade. E, portanto, valia a pena estudar isso. Eu só para sintetizar o meu problema este mesmo, é que talvez nós, querendo desconstruir o passado, né, e a mitificação do passado, não tenhamos também uma aproximação aqui e ainda hoje tem sentido para algumas pessoas, né, e que de alguma forma, quando nós o trabalhamos, não estamos totalmente dominados pelo sistema científico, ou cultural, político, que nos põe nesse processo, desde que nós tenhamos sobre ele essa capacidade crítica de o trabalhar e de o comunicar dentro desse momento de dissociação. Não é uma pergunta, Pedro? Não, porque de facto era para saber, de facto, porque quando leio os trabalhos, parece que, como é que eu sinto assim, Álvaro, nunca mais faço trabalhos de patrimonialização, porque entras nesta lógica da construção, da manutenção de uma ideia de identidade nacional, é isso, portanto, e eu tendo em conta isso, não é? Faço a mim próprio a autocrítica do trabalho que faço a partir desta constatação de que se nós tivermos essa capacidade crítica, podemos estar no terreno, né? E podemos estar a analisar sociedades que não estão totalmente dentro dessa dissociação ou vivem nessa dissociação. E são circunstâncias distintas, quer dizer, eu também já me vi envolvido em coisas desse género e obviamente que a atitude é completamente diferente. Isto são ensaios. Eu tento perceber como é que as coisas estão organizadas, não tanto emitir juízos de valor. Tento perceber essa diversidade e destruir certos discursos simplistas que existem sobre Portugal, é muito mais rico e muito mais interessante do que propriamente os tais discursos simplificadores. Não estou propriamente interessado em tentar saber se aquilo se faz sentido suscitar um determinado costume ou não, mas quando sou chamado a colaborar nisso, faço porque a atitude é completamente diferente. Quer dizer, eu sou requisitado como especialista para participar numa equipe que vai estudar, não interessa o quê. Por exemplo, todos os anos em Melgaço há um festival de cinema de documentário que se chama Filmes do Homem e habitualmente os temas vão variando, mas há um substrato comum que tem que ver sobre a situação de fronteira, sobre o contrabando, sobre a imigração e eu muitas vezes, às vezes protesto porque digo há mais coisas e sobretudo quando só caímos nesses temas tendemos a cair num discurso sobre o passado, por exemplo a ideia de fronteira agora não faz sentido nenhum, mas as histórias épicas do contrabando fazem porque criam essa tal relação de autoestima e das pessoas sentirem que a sua terra não é uma coisa que não merece atenção, que não há história nenhuma para contar, etc. Agora, o perigo de andar sempre a mexer no passado é quando o passado é assim um fosso, como isto. E a pessoa cai lá dentro e não consegue sair. Então, a mim o que me mete impressão às vezes não é o passado em si e o trazer para o presente. De facto, tudo que nós fazemos é o presente. Embora a gente chame passado, estamos a falar daquilo neste momento e naquelas circunstâncias, estamos a usar aquilo.
esse resgate das coisas do passado não me mete impressão nenhuma. O que me mete impressão é o não interesse pelas coisas do presente, que é diferente. Por exemplo, as questões da imigração, se a gente for ver os documentários que foram produzidos, invariavelmente são relatos da imigração dos tempos heróicos, quando era clandestina, quando era preciso ter os passadores, ludibriar a Guarda Civil, não ter papéis, enfim, imigração que foi feita em condições muito, muito complicadas. Quando a geração dos meus filhos fala hoje em imigração, o contexto é completamente diferente. E ela existe lá em cima também, não é? E eu, muitas vezes, faço nas sessões com os realizadores, com os argumentistas, é dizer, mas tinha muita piada, eu tinha muito interesse comparar as duas coisas. Porque é que há essa tentação de ir ao passado e estar lá? Por exemplo, a história dos rebanhos da montanha. A prática acabou completamente. Mas aqui atrasado, o facto de haver raças de gado, como o caso da vaca caxena, ou aquela vaca vermelha com os chifres torcidos, como é que se chama? A barrosã. Serem considerados produtos com origem controlada, fez com que houvesse subsídios para a criação desse gado. E então o velho sistema dos baldios, que estava completamente esquecido, não havendo junta de compartes, não havendo o uso dos baldios para cortar os matos, para levar a vezeiro, para levar o gado, etc., aquilo caiu e a lei diz que quando não há junta de compartes, que é a junta de freguesia que gera. Então o que é que acontece? Acontece com uma pessoa, que por acaso era professor do ensino secundário, chateou-se da escola e resolveu, está aqui uma oportunidade, vou criar gado barrosão. E claro, quanto mais pasto haja, menos é a fatura de ração para o gado e ele põe o gado no baldio. E em alguns casos, em terrenos do Parque Peneda Gerês, e o pessoal do parque fica full da cabeça. O que é contraditório, aliás, porque a presença do gado no Parque Peneda Gerês deve ser mais velha do que dizer lá o quê. E então eu vi-me envolvido num estudo sobre o que eram os baldios e a economia dos baldios, mas exatamente para esclarecer uma questão do presente, que era saber, porque alguém tinha levantado essa questão, da legitimidade daquele gado, embora fazendo parte da tal economia capitalista, sendo um processo completamente empresarial, etc. E ele, por exemplo, achava, e era verdade, que até podia ter mais subsídios se invocasse que as suas práticas agrícolas iam buscar ou iam fazer reviver determinadas tradições. Sem estar a meter na equação uma questão que era muito importante nos baldios, que era o ser um bem coletivo, do uso coletivo e não individual. E então foi muito curioso estar envolvido nesse estudo, que metia passado e presente vacas do tempo do Catrapum e do tempo da Vezeira e de outra economia e vacas os mesmos locais, as mesmas terras, mas formas diferentes de pensar o que é que somos coletivamente, que é, no fim de contas, isso que me interessa. Não me interessam outras coisas. Eu não gosto muito de aproximações doentias ao património por elas serem doentias. Isto é, parece que se esgotam nelas próprias e depois põe-se numa prateleira como quem põe os troféus e aquilo não faz qualquer sentido. Não tem nada a ver com as vivências das pessoas. Quer dizer, não são aquilo que as práticas culturais sempre foram. Qualquer coisa que está na nossa maneira de ver o mundo, na maneira como nos relacionamos. E aí, aquilo, de facto, é rapidamente depois transformado, é mercadorizado, digamos, é transformado em mercadoria. Porque pega-se naquela marca, pode-se chamar assim, porque aquilo passa a ser uma questão de marketing, de branding, e transforma-se aquilo em projetos, seja o que for. Aquilo passa a rezar numa etiqueta que aquele produto que é uma vulgar compota, por exemplo, tem um fator de diferenciação que é este. E, portanto, esse tipo de coisas servem para reposicionar coisas que noutras circunstâncias seriam coisas normais, que entrariam no mercado competindo
ferozmente com outras, e que aqui tem um fator de diferenciação. Pensando-se muitas vezes que esse fator de diferenciação dá um certo selo de genuinidade àquele produto e o retira da noção de produto comum, vulgar, que tem os outros. Não é verdade. Depois esse produto vai concorrer com muitas centenas de milhares de produtos cuja lógica de existência no mercado é exatamente essa. Por exemplo, isso vê-se muito nos queijos e nos azeites. Aquilo que eu penso que é, depois de uma investigação sobre qual é a raiz desta forma de pastorear as ovelhas, que raça de ovelhas é que são, que práticas é que se tem de pastoreio, como é que se faz o queijo na queijaria, etc. Magificar o produto, no fim de contas, não é? Como dizem os antropólogos. Encantá-lo. Criar uma espessura cultural e um jogo simbólico para além do que ele é exatamente queijo. A partir daí, ele pode, de facto, ter uma diferenciação no mercado, mas vai para uma prateleira onde há 300 e não sei quantos queijos como aquele. E então, às vezes há um paradoxo, que é a situação de quase monopólio daquele produto, que lhe daria uma situação mais folgada em termos de preço e competitividade, faz com que, porque ele compete em produtos análogos, haja um desequilíbrio muito grande entre a pequena escala da produção e a capacidade que o produtor deve ter para vender aquele produto visível. Porque no meio dos 300 queijos que são DOC, eu tenho que manter aquele para ele conseguir manter aquele preço. E então, de repente, aquilo que foi um processo de diferenciação transformou-se numa espécie de presente envenenado. E eu também tenho visto muito por aí, em termos do discurso político, dar muito valor a estas coisas e dizer que se vamos investir em força e tal, porque vamos encontrar aqui trunfos que de outra maneira não temos, porque as coisas são escassas, há cada vez menos gente, não há empresas, o investimento público está ele próprio também em declínio, a população está envelhecida, e portanto, de repente, coisas que antes eram normais e nunca saíram da sua condição de normalidade, passam por um processo de as tornar extraordinárias para encontrar aí, não sei, formas de relançar o que quer que seja. E, portanto, eu diria para responder, que eu não sei, acho que fizeste uma reflexão e não uma pergunta. Não, porque era essa questão, eu vejo, por exemplo, no caso, na altura, temos o caso das laranjas do Garibeu, não é? Sim. Em que Branco Valdevez, a Câmara investiu na certificação de laranjas. E, ao mesmo tempo, não investiu um tostão ali para as silvas à volta das laranjeiras, estão todas danificadas, não dá laranjas, não é? Ou seja, há um propósito quase político de certo tipo de coisas, mas depois a envolvência desse propósito não acontece. Porque, em boa parte dos casos, o passado é uma espécie de moda. Foi um recurso que se inventou e que dá certo em muitas situações, mas que depois se esgota e, sobretudo, exige um profissionalismo tão sofisticado como outra coisa qualquer. E não é simplesmente fazer um trabalhinho em que há uns documentos, há uns depoimentos, há um trabalho, um grupo de investigadores que legitima a qualidade daquele trabalho e o rigor com que foi feito. Pronto, e agora basta assinar com aquilo e está feito. Isso não é aí que a coisa não falha. Eu gosto muito daquilo que o professor Álvaro Domingos trabalha e da maneira como expõe. Em primeiro lugar, gostava só de uma nota breve, porque temos que ser relativamente breves, relativamente à ideia de recurso que o meu colega Manuel Brunhosa expôs. Eu penso que a palavra recurso, assim universalizada e colocada como um elemento que é próprio de todos os períodos históricos, não é muito, talvez não será a melhor palavra, o melhor conceito, porque recurso é um conceito muito já económico e, portanto, digamos, ligado à ideia de um valor que se pode extrair e que pode ter um significado dentro de uma economia, digamos assim, moderna, não é? De certo modo.
Portanto, a absolutização do conceito de recurso para dizermos que já o próprio quartzito ou quartzo ou qualquer outra rocha que era usada pelos primeiros hominídeos como material, matéria-prima, digamos assim. O próprio conceito de matéria-prima, a gente pergunta-se, isto agora do ponto de vista da antropologia, se teria algum sentido numa sociedade pré-histórica, não é? Em que, enfim, poderia desenvolver isto, mas levava muito tempo. É só para, do meu ponto de vista, não é? Achar que vale a pena termos cuidado com esse conceito. Relativamente à questão que o professor, ou às muitas questões que o professor Álvaro Domingos refere, claro, eu estou absolutamente em sintonia quando ele tenta desmistificar e desconstruir toda uma narrativa que se nota em muitos ensaístas sobre a cultura portuguesa, sobre as características essenciais da cultura portuguesa. O Jorge Dias, não é? Tem aquele célebre texto sobre isso, que até foi publicado pela imprensa nacional Casa da Moeda, num pequeno volumezinho, naquela coleção que havia o essencial sobre, que aparece às vezes até aí na Feira do Livro, ainda aparece isso à venda e tal, o essencial sobre isto. Há alguns livros que são muito bons nessa coleção, e esse também é, porque é sintomático de um pensamento de uma determinada época, em que alguém tentou fixar, nesse caso Jorge Dias, uma pessoa até que merece uma certa consideração, na verdade, pelos seus trabalhos, mas tentou essencializar, de algum modo, o que seriam as características do povo português. E há outras pessoas desse género, por exemplo, eu fui aluno do professor Orlando Ribeiro, que tive a honra quase de poder dizer que fui amigo dele e de que ele também, de certo modo, me retribuía como um rapazinho que eu era, alguma amizade que tinha. Portanto, quando veio cá ao Porto, veio uma vez cá ao Porto já idoso e quis visitar, quis ver na faculdade, foi à Faculdade de Letras, e quis contactar com dois dos seus antigos alunos. Um era o Miguel Ramos, o professor Luís Oliveira Ramos, perdão, e outro era ele. Bom, lá interrompi uma aula e fui com muito prazer cumprimentá-lo e falar com ele. Porque eu li todos os livros do Orlando Ribeiro quando era aluno dele e apaixonei-me por aquilo. Evidentemente que sabemos que o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, é um dos mais belos livros escritos em Portugal, não é? É sobre um Portugal que já não existe, não é verdade? Retrata precisamente aquilo que os nostálgicos de Portugal ainda sonham poder recuperar em algum aspecto, não é? Porque realmente, e inclusivamente até ao nível da interpretação que ele faz, por exemplo, da colonização romana relativamente aos períodos ditos castreiros anteriores aqui no Noroeste. Uma vez tivemos aí um debate e estava cá a Susana Davô, que também é uma pessoa que eu considero muito, e já o professor Orlando Ribeiro não estava entre nós, e ela ficou muito admirada quando a gente lhe disse que não era assim, que não é, os romanos não puseram os dois castreiros cá embaixo nos vales, quer dizer, houve toda uma transformação muito hábil das culturas regionais, locais, pelos romanos, não é a minha época, não é a época em que eu me especializei, mas isto é uma coisa que eu sei. Nós, aqui na Sociedade, em 92, fizemos uma mesa redonda em que foi coordenada por mim e por Augusto Santos Silva, não sei se o Álvaro Domingos conhece, que se chama Existe uma Cultura Portuguesa, que era um título, digamos assim, para provocar o debate. E claro, tivemos alguma habilidade, penso eu, sem autoelogio excessivo, até porque foi partilhada com Augusto Santos Silva, que assim é até uma pessoa com uma atividade política e, portanto, tem essa habilidade, que é, vamos colocar pessoas de diferentes matizes e diferentes opiniões em que uns se possam contradizer uns aos outros e haver um verdadeiro debate e não aquele consenso morno, toda a gente repetir o mesmo, não é? Foi na Casa das Artes, durou um dia inteiro e estiveram cá pessoas como o Eduardo Lourenço, como o Manuel de Oliveira, mas esse foi a correr ao Lisboa porque eu estava a fazer um filme, mesmo já idoso na altura, isto foi em 92, e depois, enfim, muita gente, o João Riscado Nunes, o Quintanilha, o José Mariano Gago, isto da área da ciência, o Luís Nunes Pereira, o João Pina Cabral, da antropologia, muita gente. E a piada daquilo é que é um retrato de uma certa elite cultural, a Maria do Despitacil, é um retrato de uma certa elite cultural de um certo momento do nosso país
não é? Do início dos anos 90, e a determinada altura o Eduardo Lourenço começou a ficar um bocadinho picado por algumas críticas dos sociólogos presentes e dos antropólogos mais recentes, não é? Presentes, à concepção que parece às vezes estar ainda um pouco subjacente, porque o Eduardo Lourenço é uma pessoa genial, não é? Ninguém põe isso em causa, é uma pessoa extraordinária, é um ensaísta extraordinário, quem nos dera ter mais Eduardo Lourenço, não é? Mas tem ainda alguma característica desse ensaísmo que procura alguma essencialidade, não é? Alguma Portugalidade, alguma coisa que seja a Portugalidade. Evidentemente que isso é do nível, permito-me eu agora aqui audazmente dizer, não é? De uma certa mitologia, que é seguida por outras pessoas, não é? Por exemplo, um indivíduo que agora também ainda andei muito na berra, o tal Miguel Leal, não é? Tem até um livro sobre isso, recente, não é? Estudos portugueses, não é? Nesta coisa dos estudos culturais é onde se introduz muita ideologia, não é? Não só cá, também no estrangeiro. E claro, penso que também há uma outra coisa interessante a referir, que é um livro que, a determinada altura, o Campo das Letras publicou cá, por sugestão minha. Eu até fiz um prefáciozinho, mas quem traduziu foi uma rapariga que eles que tinham como tradutora, porque infelizmente a editora faliu, não é? Devido a problemas de distribuição. Mas é uma pena, porque era uma editora muito boa, e eu descobri, a determinada altura, num livro geral que saiu em França, chamada Patrimoine en Folie, que resultou de um debate de filósofos, ou um debate criado por filósofos num organismo internacional de filosofia, bastante até relevante em França, não é? Que foram debater o património, e uma das pessoas que, claro, publicava um texto era esse Marc Guillaume, e foi o texto que mais gostei. Pensei, isto é dissonante relativamente à questão do património. Com toda a franqueza, meus amigos, eu já também li muita coisa sobre património, não é? E cheguei a um ponto que já não pude mais, quer dizer, é mesmo insuportável. É mesmo insuportável. Portanto, quando li aquilo, disse, isto está aqui tudo, porque é uma espécie de psicanálise quase da sociedade contemporânea e da maluqueira do património, não é? É uma maluqueira, é uma doença. E realmente o Marc Guillaume foi traduzido, chama-se A Política do Património, e até houve alguém que julgou que ele era um grande especialista, disse não, o Marc Guillaume é um professor universitário francês, agora já não contacto com ele há uns anos, mas que eu até me fiz na altura relativamente amigo e tal. Depois ele acabou até por vir cá a Porto 2001, convidado pelo Paulo Cunha e Silva, que notou, era um tipo esperto e percebeu que ele era uma pessoa interessante. Mas essa Política do Património é um livro muito interessante, porque mostra precisamente isso, não é? Que há qualquer coisa sempre, por um lado, de autoritário na questão do património, porque o património, para o ser, precisa de um selo superior, não é? Eu chego a um sítio e digo, isto é património, tenham paciência. Mas, por outro lado, tem uma componente nostálgica e também uma componente sentimental e muito repartida, porque pode ir desde a Torre de Belém ou o Mosteiro dos Jerónimos, ou sei lá, o convento, ou sei lá, a Igreja dos Clérigos, até à árvorezinha local, não é? A Velha Oliveira ou outra qualquer coisa em que as pessoas, desde miúdos, se reuniam para jogar, para brincar ali perto, para contar histórias uns aos outros. Os velhotes se sentam ali a jogar à bisca ou coisa parecida. Daquilo não deixam de tocar ali. Eu lembro-me de uma vez, numa aldeia aqui, a Ermida, creio que era a Ermida, em Ponte da Barca, creio que era Ponte da Barca, com o António Martinho Batista. Ele descobriu lá uma estátua Meni. E eu fui lá com ele para ele mostrar a verdadeira estátua Meni, porque havia um símil, uma cópia, que ele conseguiu arranjar para pôr em Braga. Não sei se no Museu de Sousa ou até na altura no Serviço de Arqueologia da Universidade, na Unidade de Arqueologia da Universidade de Linha. E quando ele referiu, junto de uns homens e de umas mulheres que lá estavam num largo, me foi mostrar a estátua, não é? Verdadeira, para também eu fotografar, etc. Subimos uma rampa, aquilo é no fim do mundo, não é? Não vai lá ninguém, a não ser as pessoas que habitam ali.
Portanto, o António, quer dizer, argumentava, era mais interessante para estar aqui assim, uma cópia, não é? Vocês mostravam a cópia, pronto, era igual, era praticamente igual, para vocês é o mesmo, e este exemplar, que é o único, estaria num museu mais central. Bom, aquelas pessoas tornaram-se ameaçadoras, não é? Não digo, não houve propriamente pancadaria, mas não esteve longe disso. Ou seja, quer dizer, a afeição que as pessoas têm àquilo que é seu. Isso é tão aqui no Porto, é muito nítido, e peço desculpa agora, vou falar descentradamente sobre uma cidade que muito me diz, porque eu vivi aqui desde 75 até 2012, e quer dizer, de certo modo, tornei-me tripeiro. Tenho uma grande saudade de não, e uma grande pena e tristeza de não ter já uma casa no Porto, um apartamento, onde eu possa deitar-me e ter uma mesa onde possa sentar, não é? Ou onde possa escrever. Não é? Eu costumo dizer que a minha casa é um sítio onde eu consigo escrever qualquer coisa, não é? Portanto, mas não propriamente num hotel, não é? Que é muito triste. Não é? Mas isto para dizer que eu nunca, e é uma das coisas que eu não sei se está estudada para alguém, mas nunca estive em cidade alguma, já viajei um bocadinho, embora nunca tenha estado tão apoiado em nenhum sítio, nem mesmo em Lisboa, como aqui no Porto. Eu nunca estive em cidade alguma onde houvesse uma tão arraigada afeição local à cidade e a tudo quanto seja aqui da cidade. É fantástico. Se eu quiser incomodar-me ou pôr alguém incomodado comigo ou arranjar aqui algum inimigo, é pôr algum defeito a qualquer assunto do Porto. Nem que seja uma coisinha mínima. A pessoa fica logo danada comigo. Não é? Portanto, é uma coisa a evitar absolutamente. Ou querer tirar daqui alguma coisa do Porto dizendo assim, porque é que eu não tiro isto daqui temporariamente, que seja, para estudar em Lisboa e depois já trago. Olha, as pessoas ficam danadas. Não gostam nada. Porquê? Porque, bem, por muitas razões históricas, coisas concretas. Eu não acredito em ciências nenhumas, são tudo contingências. Isto só para dizer que eu revejo-me muito naquilo que o Álvaro Domingos diz, não é? Gosto muito deste discurso. Também compreendo, evidentemente, que em muitos casos não havia outra alternativa. Quer dizer, de facto, também acho que Portugal passou de uma pré-modernidade a uma pós-modernidade, não é? Quase sem passar pela modernidade, que o Salazar não deixou, não é? O longo período salazarista não deixou. E portanto, vimos, às vezes, em circunstâncias em que as pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma associação local com a qual tenho um longo contacto desde 1989, que é a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Freixo de Numão. Só ela, Freixo de Numão, Vila Nova de Foscoa. Só ela merecia um estudo monográfico, não tanto à maneira tradicional, mas pronto, um estudo moderno, se quisermos, antropológico, mas com toda digamos assim, o respeito pelas pessoas pela pessoa que a dirige e pelas pessoas que trabalham lá. Porquê? Bom, eu só digo o seguinte, numa certa altura, e em torno de uma estação arqueológica que lá estávamos a estudar, nomeadamente a minha ex-mulher, que lá estudou durante muitos anos essa estação do Castelo Velho, ela teve, a determinada altura, o IPAR pegou naquilo, no tempo do escalado, pegou naquilo e disse, não, isto vai ser um dos monumentos que vai ser integrado numa rota aqui de monumentos histórico-arqueológicos do Norte. E então o IPAR vai subsidiar aqui as escavações, vai fazer aqui um trabalho de restauro e vai apresentar isto ao público, como um elemento de uma rota. E houve ali um investimento muito grande. E entre esses investimentos era um filme que, por acaso, era da Catarina Alves Costa, sobre o processo de monumentalização ou de patrimonialização daquele local que, para a maior parte das pessoas, não lhe diz nada. Uma vez fomos lá visitados nas escavações num verão por uma velhinha local, não é? Que dizia, vão para a praia, estão aqui a gastar dinheiro, estão aqui a perder tempo a apanhar tanto calor, vão para a praia, isto não tem nada, eu já ando aqui desde pequenina com as ovelhas, isto não tem nada, andam aqui com umas pedras.